Oi, pessoal, meu nome é Elisa, eu sou do grupo 7 da disciplina de Segurança do Trabalho e hoje nós vamos comentar sobre alguns itens dispostos na NR 18, que é a norma regulamentadora das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. O item 18.13 dessa norma trata a respeito da sinalização de segurança no canteiro de obras, que deve ser sinalizado com o objetivo de identificar os locais de apoio, as saídas de emergência, alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI e identificar os locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas. Além disso, a sinalização também objetiva identificar o isolamento das áreas de movimentação e transporte de materiais no canteiro, identificar acessos e circulação de veículos e equipamentos e advertir quanto aos riscos existentes. Nessa imagem, vocês podem ter alguns exemplos de como são feitas essas placas de sinalização. Em áreas de movimentação de veículos e cargas, como nesse exemplo, onde uma retroescavadeira está em serviço, é obrigatório o uso de vestimenta de alta visibilidade pelo trabalhador. Com relação à capacitação dos trabalhadores da indústria da construção civil, ela deverá ser feita de acordo com o disposto na NR01. Além disso, quando tal capacitação envolver a operação de máquina ou equipamento específico, ela deve ser feita de forma compatível a esse equipamento. Os trabalhadores da construção civil devem passar por um treinamento básico em segurança do trabalho de forma presencial e realizado em local que ofereça condições mínimas de conforto e higiene. Além disso, os treinamentos devem possuir avaliação de modo a aferir o conhecimento adquirido pelo trabalhador nesse treinamento, exceto, claro, pelo treinamento inicial. Bom, gente, eu sou o Mário. Eu vou falar um pouco sobre os serviços em flutuantes. As plataformas flutuantes elas devem estar regularmente inscritas na Capitania dos Portos e elas têm que portar alguns documentos. Esses documentos seriam o título de inscrição de embarcação ou a provisão de registro de propriedade marítima. Qualquer um deles que você tiver tem que ser original, né? E tem também que ter o certificado de segurança de navegação válido. Além disso, nessas plataformas, ele é necessário que haja em todo o perímetro dela um guarda-corpo de proteção contra a queda dos trabalhadores. E esse guarda-corpo deve estar de acordo com a norma da autoridade marítima da região. Também as superfícies de trabalho dessas plataformas devem sempre ser antiderrapantes. E os locais de embarque, escadas e as rampas, assim como as periferias da plataforma, também devem possuir em um bom estado de conservação o guarda-corpo, o corrimão e o antiderrapante, né? Temos também a questão do equipamento de salvatagem. Por se tratar de serviços em flutuantes, né, geralmente são plataformas em alto mar, o risco de queda sempre é muito grande. Então, é obrigatório que esses flutuantes, essas plataformas, tenham sempre esses equipamentos de salvatagem em conformidade com a norma marítima e na execução de qualquer trabalho com risco em queda d'água, deve ser usado o colete salva-vidas, homologado pela Diretoria de Portos e Costas. Inclusive, quando o trabalho for um trabalho a quente, deve-se utilizar um colete salva-vidas que seja retardante de chamas. E o colete salva-vidas a bordo da plataforma nunca pode ser menor do que o número de pessoas. Ou seja, sempre tem que ter, no mínimo, um número igual de coletes e pessoas. E também é obrigatório nas áreas de atividade o uso de botas com elástico lateral. Deve haver também nas plataformas flutuantes, quando tem a realização de atividades noturnas, uma iluminação de segurança que estanque as condições climáticas. Isso é o que tem que ser tudo muito bem vedado para não ter conflito ali, né? Não
para não entrar água e tudo mais. E também fica sendo obrigatória a instalação de equipamentos de combate ao incêndio, ele que também vai ser de acordo com a norma marítima. Oi, eu sou o Davi e dando continuidade em serviços e flutuantes, nas plataformas sempre deve haver, né, trabalhadores capacitados em salvamento e primeiros socorros, e sempre na proporção de 2 a cada grupo de 20 trabalhadores, ou fração disso. Deve haver também placa em lugar visível e em língua portuguesa, indicando a quantidade máxima de carga e também a quantidade máxima de pessoas permitida na plataforma. Disposições gerais. Nas atividades, né, da indústria da construção civil, a adoção de medidas de prevenção já deve seguir a hierarquia prevista na NR01, que já é uma norma que a gente já até viu nas aulas, né? E lá ela fala, né, sobre os direitos e deveres do trabalhador, o que cabe ao trabalhador, o que cabe ao empregador e assim por diante. Quanto às vestimentas de trabalho, elas são fornecidas de acordo com a NR24 e lá vai falar, né, que o empregador deve fornecer as vestimentas de acordo com a quantidade necessária, ao tamanho que o trabalhador necessita. Quanto ao levantamento manual ou semi-mecanizado de cargas, deve ser executado de acordo com a NR17, né, ergonomia, que já são trabalhos que utilizam mais do corpo do trabalhador, né, como o levantamento de cargas, ou às vezes ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Lá vai ter todos os parâmetros para que a saúde do trabalhador esteja em dia, né? Já os materiais, né, eles devem ser armazenados e estocados de modo que não obstrua, né, a passagem de pessoas, a circulação de materiais, acesso a equipamentos de combate a incêndio e nem obstrua, né, portas ou saídas de emergência. As madeiras que são retiradas dos andaimes, os tapumes, as formas e os escoramentos devem ser empilhados somente após retirados ou rebatidos os pregos, os arames e as fitas de amarração, né? Isso também é muito importante, porque isso também pode ocasionar acidentes, né? Esses pregos, esses arames que ficam lá nas madeiras, é sempre bom retirar para depois empilhar, porque seria uma outra forma de ocasionar acidentes também. Agora, os locais destinados ao armazenamento de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser bem sinalizado, isolado e apropriado. E além disso, somente pessoas autorizadas podem ter acesso a esse local, né? Porque isso é importante porque não tendo sinalização nem nada, aí vai que esse local lá, qualquer uma pessoa consegue ter acesso a ele, aí acaba às vezes entrando sem máscara, sem nenhum equipamento necessário, e acaba prejudicando a sua saúde por isso. E além disso, deve dispor também do FISPIC, né? Que é a ficha de informações de segurança de produtos químicos, que é um documento, né, que tem como objetivo descrever os perigos dos produtos químicos. Assim, então, toda empresa que está em dia com as leis, que seguem as leis, ela tem à disposição aí o FISPIC, esse documento aí que é muito importante quanto a isso. Oi, meu nome é Matheus e eu vou falar continuar o assunto sobre a NR 18.16. Eu vou tratar com vocês a parte do trânsito, do transporte dos trabalhadores, dos riscos de incêndio, saídas de emergência e introduzir a questão da circulação da obra com relação a entulhos. Pois bem, primeiramente falaremos sobre o transporte, que ele é tratado na NR 18.16.6, 18.16.7, 18.16.8, as quais falam que o transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve observar as normas técnicas nacionais vigentes, ou seja, tem que estar em um bom estado para que não haja nenhuma complicação no trajeto, tipo, não correr risco nem nada, os trabalhadores. A ponto 7 fala que o percurso tem que ser pré-estabelecido para que haja uma melhor eficiência do percurso. E a ponto 8 trata que o motorista do transporte deve haver
uma habilitação. Em seguida, introduz a questão do incêndio no campo de obra, com a NR 18.16.9, que trata que o canteiro deve ter as prevenções com relação ao incêndio, que seria a mangueira e o extintor demarcados pelas placas. Em seguida, temos a NR 18.16.10, 18.16.11, que ainda trata com relação ao risco de incêndio, porém dessa vez abordando as saídas de emergência, que devem ser planejadas para que haja uma vazão de pessoas de todo o ambiente e devem ser bem sinalizadas, para que todos os trabalhadores possam sair com rapidez e segurança do local. Além da alta quantidade de saídas de emergência, elas não devem ser trancadas, assim como diz na NR 18.16.12, e completando na 18.16.13, falando que caso haja algum travamento na porta, deve ser uma fácil abertura, para que possa sair com rapidez as pessoas. E na 18.16.14 fala que o empregador deve informar todos os seus trabalhadores como utilizar as saídas de emergência, onde é cada uma e cada equipamento de prevenção contra o incêndio, e inclusive os alarmes. Completando a ideia de uma vazão eficaz sobre o ambiente de trabalho, temos a NR 18.16.15 e 18.16.16, que diz: o campo de obra deve estar limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias, para que possa realmente transitar sem nenhum empecilho no caminho. E na 18.16.16 fala que o entulho de toda a obra deve ser retirado por meio de equipamentos ou calhas fechadas, ou seja, para que tenha uma maior limpeza ou higiene no local de trabalho. Bom, eu sou o Lucas de Freitas e eu vou dar continuidade a partir dos resíduos orgânicos. O item 18.16.17 diz que é proibido manter resíduos orgânicos acumulados ou expostos em locais inadequados de canteiros de obras, assim como a sua queima. Sendo assim, deve ser analisado como eles são eliminados, pois deve ter um bom programa de gestão de resíduos orgânicos para que eles possam ser reciclados. Dando continuidade aqui na parte de acessibilidade e segurança, o próximo item pontua que é obrigatória a colocação de tapume com altura mínima de 2 metros, sempre que executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso das pessoas estranhas ao serviço. Tapumes são, no caso, vedação de terreno com madeira e cerca. O próximo item diz que nas atividades da indústria da construção com mais de 2 pavimentos a partir do nível do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, devem ser construídas galerias sobre o passeio ou outra medida de proteção que garanta a segurança dos pedestres e trabalhadores. Galerias são, no caso, corredores ou túneis de passagem que permitem a movimentação de pedestres com segurança. Nesse slide, iremos falar sobre o item 18.16.20, que diz que nas atividades da indústria da construção em que há necessidade da realização de serviços sobre o passeio, deve-se respeitar a legislação do Código de Obras Municipal e de Trânsito em vigor. O item 21 diz que os canteiros de obras devem possuir sistema de comunicação de modo a permitir a comunicabilidade externa. Bom, uma falha na comunicação externa ou interna pode gerar inúmeros problemas. Então, uma comunicabilidade entre os setores deve ocorrer de forma clara e objetiva, pois uma boa comunicação no canteiro de obras é de extrema importância para avaliar seu bom andamento, colaborando também com a redução dos problemas que podem vir a ocorrer. Voltando para acessibilidade e segurança, o item 22 diz que a madeira a ser usada para a construção de escadas, rampas, passarelas e sistemas de proteção coletiva deve estar em boa qualidade, sem nós e rachaduras, e também não pode ser permitido o uso de pintura para encobrir imperfeições. Dando continuidade aqui na parte de acidentes fatais, bom, pelo canteiro de obras ser um ambiente muito movimentado, é bem propícia a chance de ter acidentes fatais. O mais recente estudo estatístico aponta que em 2017 ocorreram mais de 500 mil acidentes de trabalho, e 5% desses casos foram na construção civil. Sendo assim, em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas: comunicar de imediato e por escrito o órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho,
que repassará a informação ao sindicato de categoria profissional, isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até a liberação pela autoridade policial competente e também pelo órgão regional competente em matéria de segurança, e a liberação do local pelo órgão regional competente em matéria de segurança, que será concedida em até 72 horas contadas do protocolo de recebimento da comunicação escrita. Bom, esse foi o nosso trabalho e muito obrigado a todos.